Em maio de 2015, a TV Ambiental foi a campo, no norte do estado do Espírito Santo, acompanhando uma equipe de pesquisadores do Instituto Agropecuário do Espírito Santo, INCAPER, e da Embrapa, que desenvolvem uma pesquisa do projeto Biomas Mata Atlântica sobre o uso agronômico da aroeira. É uma espécie nativa do Brasil, conhecida como pimenta rosa. Essa planta ocorre naturalmente na região litorânea associada às restingas, um ecossistema da Mata Atlântica que se desenvolve em solos arenosos de influência marinha. A aroeira é muito apreciada e utilizada nos restaurantes franceses. Por volta de 1993, sua exploração comercial passou a ser mais intensa no estado, feita por populações litorâneas de forma extrativista. Só recentemente se iniciaram plantios agrícolas dessa espécie em monocultura para se obter maior produtividade. É aí que entra o papel da pesquisa agropecuária. Vamos ao campo acompanhar de perto o trabalho dos pesquisadores. O projeto Biomas é um projeto realizado em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, e Embrapa. É um projeto que está implantado a nível nacional nos 6 biomas brasileiros. O objetivo principal do projeto Biomas, de uma maneira geral, é pesquisar sobre árvores, nativas e exóticas, tanto para a constituição e recuperação de área de preservação permanente, APP, como para consolidar a reserva legal, construir uma reserva legal, no caso, servir de exemplos, de modelos para produtores rurais que tenham interesse em estar resgatando, restituindo essas áreas naturais nas suas propriedades, e também exemplos de sistemas de produção, utilizando a árvore como principal componente desse sistema. Dentro do projeto Biomas Mata Atlântica, nós temos a pesquisa que dá enfoque para a aroeira, que no estado do Espírito Santo existe uma demanda enorme para o uso do principal produto dela, que é a pimenta rosa. Então, dentro desse raciocínio, nós fizemos a concepção de 2 experimentos. Um experimento onde se propunhamos a estudar a influência do espaçamento na adubação da aroeira para a produção de frutos, e o segundo, a influência da adubação de adubos minerais e orgânicos da aroeira para a produção de frutos. Essa pesquisa vem sendo desenvolvida aqui dentro da área experimental do projeto Biomas na Mata Atlântica, e ele visa exatamente assim selecionar genótipos, plantas especiais que foram utilizados critérios de seleção dessas plantas, fenotipo, para poder fazer avaliações na parte de composição química de folhas, frutos e caule dessas plantas. Então nós vamos selecionar algumas espécies, algumas plantas, exemplares dessa espécie, de aroeira, Esquinus terebintifolius, que nos chamaram a atenção por alguma característica fenotípica dela, seja o seu desenvolvimento ou a sua própria produtividade, dos frutos. E esses genótipos nós vamos fazer as avaliações, nessas amostras de fruto, folha e caule, para ver a composição química disso daí. Nós queremos trabalhar a aroeira também, outros produtos dela, aproveitar mais a cultura da aroeira de uma maneira geral, utilizando, por exemplo, o resíduo. Vamos supor, um fruto que não foi aproveitado pela indústria, ele poderia ser utilizado para outro produto? A folha dela, que é descartada hoje em dia, ela poderia ser aproveitada para a extração de um óleo ou extração de outro produto? Então, são respostas que a gente está pensando. O INCAPER já trabalha com essa espécie já há bastante tempo, já vem fazendo esse trabalho de seleção de plantas que nos chamaram a atenção, plantas que foram selecionadas por algum motivo. Já mantemos um banco de germoplasma dentro de uma fazenda experimental do INCAPER, que é a fazenda em Jucuruaba, lá no município de Viana, próximo à Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Então nós queremos enriquecer esse banco, mas com genótipos realmente selecionados e testados. Agora vamos mostrar uma colheita extrativista num remanescente florestal situado em meio a uma área de pastagem. A exploração comercial de aroeira começou a partir desse tipo de trabalho, que é puramente extrativismo, Então, quer dizer, as pessoas entram nas áreas, muitas vezes até unidades de conservação, áreas de restinga, próximos a manguezal, ou seja, ecossistemas associados à Mata Atlântica. Essas famílias inteiras buscam nessas áreas e acabam coletando
os frutos da aroeira de forma não muito ordenada. Se ela não for feita de uma forma correta, se a gente não fizer um trabalho até de educação ambiental com essas comunidades que extraem a aroeira, ela acaba sendo predatória, né? Então nós temos que trabalhar para que esse tipo de extração seja de forma sustentável. É um rendimento assim, que a gente só tem por ano, né? E a gente sabe que está fazendo muito produto com a aroeira, né? Então é o rendimento que a gente tem, uma renda a mais. Quantos meses? No período de 15 a 20 dias. Esse tipo de exploração caracteriza o extrativismo não predatório. Você veja que ela falou que já mora aqui há 20 anos, todo ano ela vem, explora, tira a quantidade de galhos que o próprio convívio deles, da comunidade com a aroeira dentro da mata, faz com que eles percebam a quantidade exata que tira, sem prejudicar a fisiologia, principalmente a fisiologia da árvore, de forma que ela tenha a capacidade de se recuperar, para na próxima safra ela ter a mesma quantidade de galhos que foi tirada no ano anterior. Na condição natural, sob o ponto de vista epidemiológico, a incidência de doenças é menor. Mesmo existindo determinado patógeno, fungo, ou até uma praga mesmo, a incidência é menor porque tem uma variação, uma variabilidade genética bastante grande. Primeiro porque são materiais oriundos de sementes, e por outro lado você está num complexo de espécies que funcionam como barreiras, evitando assim a disseminação dos patógenos. Quando você passa para um sistema de monocultivo, em que tem uma quantidade de hospedeiro bastante grande, principalmente no sistema de monocultivo clonado, o aparecimento de uma praga ou até de uma doença passa a ser com uma incidência muito maior, uma severidade maior. Então a curva epidemiológica dessa doença passa a ser muito maior, exigindo outros cuidados, principalmente estratégias de manejo, estratégias de controle nessas situações de monocultivo. Nós, quando começamos a primeira muda a ser feita, a gente ia na mata, aí arrancava aquele pé que tinha 1, 2 caroços, aí dizia é fêmea, que aí que tem um macho que não dá caroço, né? Sim. A gente ia no mato lá, tá aquele pezinho lá, novo, com semente, arrancava, porque na época não existia essa muda clonada, né? Aí arrancava, plantava, molhava, ela ia, brotava. E essa aqui mesmo, tudo é muda no mato. Geralmente a nossa região é uma terra arenosa. Para nós aqui foi o melhor investimento que a gente fez, foi a aroeira. Entre as doenças da aroeira, algumas são causadas pela poda mal feita, inadequada. E uma delas é a lesiodiplória, em que a partir dessas aberturas de poda poderá haver a infecção do fungo e com isso destruir o caule. Um outro problema que pode surgir é a fumagina. A fumagina geralmente pelo excesso de umidade, principalmente uma copa muito fechada, e esse crescimento do fungo à superfície da folha e que dificulta a fotossíntese, reduzindo inclusive a produtividade desses ramos. Então esses são cuidados que deve-se ter e que estariam relacionados a um manejo adequado da planta, principalmente com a poda de formação, a poda de colheita e posteriormente a poda severa, a poda de condução da planta para o próximo ano. Não é interessante para o produtor ele ter no mesmo ramo frutos verdes, meio verde, digamos assim, e frutos maduros, como acontece, por exemplo, nesse ramo aqui. Você pode observar que fica difícil para o produtor fazer uma colheita, porque ele vai perder produção aqui. Ele vai ter frutos que estão verdes demais, que não vai servir para a indústria, e já vai ter frutos no mesmo ramo que já chegou, digamos assim, no ponto de maturação ideal para a indústria. Bom, aqui nós estamos num sistema de produção, né, de plantio clonal. Só que tem um detalhe, ela é proveniente somente de uma única planta, e isso pode acarretar em alguns problemas. O primeiro deles é se uma praga acomete uma planta, vai acarretar em todo o plantio. Então o que é recomendado é que esses plantios clonais sejam compostos com pelo menos 5 plantas diferentes, né, para que não ocorra uma praga em todo o plantio. Aqui a gente bate, como vocês estão vendo aqui, aí depois de bater aqui, a gente peneira com a peneira pequena,
Tem que tirar o máximo de folha que a gente conseguir. Aí ensaca, ela vai ensacada daqui, sai ensacada. Então, a metodologia que nós utilizamos aqui na pesquisa, né, é o seguinte: eles estão agora fazendo a colheita dos grãos, né, dos frutos maduros. Então, todo frutinho que chegou no ponto de colher, que é esse ponto vermelho aqui, bem vivo, bem intenso, eles colhem manualmente, né? Por que aqui não é feita a colheita da forma como o produtor faz no facão? Porque nosso objetivo aqui é exatamente fazer uma descrição e fazer o registro da produção total da planta. No processo produtivo, os grãos, após serem ensacados para a indústria, onde é selecionado, secado e embalado para comercialização e exportação. O desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa deverá disponibilizar clones mais apropriados à produção agrícola da aroeira e demonstrar a viabilidade da exploração econômica de seus subprodutos.